E aí pessoal, tudo bom? Vamos começar então esse PET 5, continuando falando sobre os assuntos da genética. Essa semana nós vamos começar a falar um pouco sobre o Mendel, que é chamado de pai da genética, que foi o primeiro grande cientista que fez uma descoberta sobre os mecanismos da hereditariedade, como ela funciona. Então nessa semana vamos ver sobre os experimentos dele, um pouco do que ele descobriu, os conceitos de gene recessivo, dominante. Então assiste com bastante atenção, porque tem muito conceito importante que vai ser fundamental entender, porque a gente vai aprender nesse PET todinho, beleza? Vamos lá. As atividades da semana 1, pessoal, estão lá na página 30, onde a gente vai ver hoje para dar uma introdução ao trabalho do Mendel, o que o Mendel fez, que é esse pai da genética, esse carinha aí. Para a gente entender melhor o que ele fez, a gente tem que entender um pouco de como os genes se comportam, onde eles estão localizados nos cromossomos, né, em que lugar aí do nosso DNA, do nosso genoma ele vai estar, para a gente entender essa transmissão dos caracteres que vai vir nos assuntos a seguinte. Primeira coisa que a gente tem que entender é a questão dos gametas, do espermatozoide e do óvulo e a hereditariedade. A gente fala que essas duas células, o espermatozoide e o óvulo, são já os agentes da hereditariedade. Por quê? São eles as células, são elas as células responsáveis por transmitir os caracteres hereditários para frente. O que é o caracteres hereditários? É o DNA. Vamos lembrar, a gente recebe lá na hora da fecundação, na hora do surgimento de um novo ser humano, vem o espermatozoide, se junta com o óvulo e formam o zigoto, não é? Dentro desse espermatozoide existe metade dos cromossomos do pai, no caso do ser humano, 23 cromossomos está no espermatozoide, e no óvulo também metade dos cromossomos, metade do DNA da mãe, 23 cromossomos também. Juntos os dois, a gente tem uma célula diploide, aquela que tem os parezinhos de cromossomo, 46. Então, quando a gente vai passar as características para os nossos filhos, por exemplo, um pai e a mãe, você vê que os filhos parecem ou mais com o pai ou mais com a mãe, enfim, esse DNA que levou essas características que fazem o filho ser mais parecido com um dos pais, vem nesse momento da fecundação, quando metade do DNA do pai se mistura com metade do DNA da mãe para formar esse novo indivíduo. Então, os gametas que transmitem essa hereditariedade, eles que levam essas características para frente. Não é a célula da pele, não é a célula do olho, do coração. O que leva para a nova descendência, para o novo indivíduo que vai nascer, é os gametas que se juntam. Aqui vamos só lembrar a questão de célula haploide. Um cromossomo haploide, aquele cromossomo está sozinho, um só. Célula haploide, ela que tem os cromossomos assim. Eles não estão dispostos em pares, organizados em pares, como a gente vai ver logo em seguida. Os cromossomos, tanto nos espermatozoides quanto nos óvulos, eles vão estar todos sozinhos. Eles vão estar, que a gente fala de pareado, formando pares. Então, eles ficam individualizados, vão formar os pares na célula ovo no momento da fecundação. Então, vamos voltar lá para o PET. Então, eles que vão ser essas células haploides, que dão origem a uma célula diploide no momento da fecundação. É nesse momento onde acontece o surgimento do novo ser vivo e todas aquelas características que o DNA está escrito ali nele, da aparência da pessoa, cor de pele, cabelo, formato, tipo, todo o funcionamento do corpo escrito no DNA quando se juntam os dois. Beleza? Aquele momento de fecundação que a gente já sabe. Uma coisa muito importante que acontece na meiose, nesse momento de produção dos gametas, é o que a gente chama de crossing over. O crossing over ele vai garantir uma mistura de DNA ali dentro da produção do espermatozoide ou dentro da produção dos óvulos. O que acontece? A gente viu lá na meiose, os cromossomos eles vão se dividir, então eles ficam pareados, né? Aqui ele está duplicado. Aqui a gente tem um cromossomo aqui e outro cromossomo aqui. Eles estão grudados, duplicados, pareado, formando o par, o azul com o vermelho, certo? Em um momento da mitose, repara,
esses cromossomos diferentes que carregam genes, carregam DNA diferente, aqui simbolizado com letras maiúsculas e minúsculas, para ver que é diferente, eles se abraçam e trocam pedacinhos de DNA. Eles se misturam, eles se recombinam. Acontece isso aqui. Tá vendo? Que ele era um cromossomo todo azul, mas tem uma pontinha vermelha. Cromossomo todo vermelho com a pontinha azul. Aqui acontece esse chamado crossing over, que é uma coisa importantíssima na vida na diversidade de um ser vivo, por causa de um aspecto importantíssimo na natureza, que é a que a gente chama de variabilidade genética. Essa variabilidade genética, ela garante que existe uma variedade maior de DNA circulando entre as populações. Por quê? Se fosse todo mundo igualzinho, todo com as mesmas características, iguais, se reproduzindo com iguais, se surge uma doença genética ali, todo mundo morre. Não tem a chance de sobrevivência, porque se algo acontece e prejudica um, todo mundo ali é igual. Então todo mundo vai ser prejudicado. Agora, quando acontece isso, quando acontece esse crossing over, a chance desse DNA que foi misturado ter uma resistência a algum veneno, alguma substância, resistência a alguma modificação do ambiente, garante que aquela espécie não seja extinta, que ela consiga seguir aí no ambiente. Então, esse crossing over que fala aqui no finalzinho da página do PET é importantíssimo por isso, porque quando os gametas estão se formando, montando ali o DNA que vai ser passado adiante para os filhos, essa mistura entre os braços dos cromossomos que trocam de DNA, garante que coisa nova surja, coisa nova passe para frente. Certo, pessoal? E ainda falando de cromossomos, uma coisa que a gente tem que guardar bem, que a gente vai precisar das outras semanas, é como os cromossomos ficam organizados, o DNA fica organizado ali nas nossas células. Eles são chamados de cromossomos homólogos. O que quer dizer isso? São cromossomos que estão formando parezinhos, eles estão pareados. Eles sempre é um cromossomo do lado do outro. Um veio do nosso pai e o outro veio da nossa mãe. Lembra que na outra imagem, onde 23 vieram do pai e 23 vieram da mãe? É 23 que tem certas características e 23 que tem outros tipos daquelas mesmas características, né? Então a gente tem cor de pele, que vem da mãe e veio do pai. Cor de olho, que vem da mãe e veio do pai. Tamanho ou estatura, veio da mãe e veio do pai. Então os cromossomos que têm genes que codificam, que dão instrução para aquela mesma característica, eles se pareiam, eles formam parzinhos. E aqui a gente tem a representação do gene na localização no cromossomo. O cromossomo, lembra, ele é o DNA todo enrolado, só que aí fica várias faixas, que nem está aqui, que é onde vai estar o gene que faz uma coisa e o gene que faz outra coisa. Esses genes que ficam lado a lado, como está aqui, a gente chama de alelo. Então aqui a gente tem os alelos A. Esse aqui, vamos supor que dá cor de cabelo preto, e essa aqui também cor de cabelo preto. Repara, é tudo letra maiúscula, então é a mesma característica. Diferente daqui, vamos falar que isso aqui é estatura. Então aqui pode ser um gene que fala de estatura alta e aqui um gene de estatura baixa. Então eles estão pareados, estão do ladinho um do outro. É importante que isso aconteça porque na hora do nosso corpo produzir alguma substância, os dois vão trabalhar para que isso aconteça. Então, se um tiver aqui e se o A tivesse aqui embaixo, eles não funcionariam. Então daria algum problema, aquela característica não surgiria, a pessoa poderia ter uma doença, ou às vezes nem conseguir nascer, dependendo do caso. Então por isso é importante demais esse crossing over, os cromossomos ficarem pareados, duplicados, tudo muito certinho. Na hora de misturar seu DNA, ser uma mudança muito boa, que garanta, não tenha erros. Aqui no momento da fecundação, que todos os gametas, espermatozoide e óvulo tenham os 23 cromossomos, porque se faltar ou se passar não é legal. Para que no final os cromossomos homólogos fiquem pareados certinho e os alelos, que são os genes, fiquem certinho lado a lado, formando os parzinhos e assim conseguir funcionar normalmente na função deles. Certo, gente? Essa foi só uma revisão e uma coisa, um pouco do funcionamento dessa parte genética
do nosso corpo, porque a partir da semana que vem, da semana 2, nós vamos entrar em detalhe nas leis do Mendel. Ele estudou ervilhas e começou a ver como que se passavam essas características hereditárias, que hoje a gente sabe que é o gene dos pais para os filhos. Aquela questão do cromossomo, do alelo que faz uma coisa, do alelo que faz outra, as probabilidades de um gene passar para os filhos, tudo isso a gente vai ver. Por isso é importante a gente saber isso. Metade do cromossomo vem do pai, metade vem da mãe. Na hora da gente ver a probabilidade, as chances de um gene ir para se aquele gene vai para um filho ou não, a gente tem que ter isso em mente. Ter em mente que os cromossomos ficam lado a lado e que os genes então vão ficar pertinho, que é o que a gente chama de alelo. Agora então vamos ver as nossas atividades. Explique com suas palavras o que é a variabilidade genética. A gente falou ali quando falou sobre o crossing over, né? Aquela questão da diversidade do DNA na espécie, a importância dela para a sobrevivência. Número 2. Que fatores contribuem para a variabilidade genética? Dê exemplos. Além do crossing over, aquela mistura do DNA que faz essa variabilidade, mutações, mudanças no DNA também garantem que isso aconteça. Então é bom pesquisar uns exemplos muito legais aí que vocês vão conseguir encontrar. Número 3. Marca a alternativa incorreta, marcar aquela que está errada. A quantidade de cromossomos de um organismo varia conforme a sua respectiva espécie, ou seja, cada tipo de ser vivo tem uma quantidade específica de cromossomo. B. O zigoto é resultado da função de duas células reprodutivas, ou seja, de espermatozoide e óvulo. O zigoto vem disso. C. Células haploides contêm metade dos cromossomos da espécie. A mitose ocorre em células germinativas. Célula germinativa é aquela que produz gameta, localizada nas gônadas, que são os órgãos ali, ovário e testículo, dando origem aos gametas, ou seja, gameta, espermatozoide e óvulo, realmente surge a partir de uma mitose. Número 4. Considere que a célula somática a seguir, a célula somática de um tipo de inseto, possui um total de 14 cromossomos. Então, ou seja, todas as células, o padrão de cromossomo daquela espécie é 14. Se essa célula passar por um processo de mitose, aquela que uma célula dá origem a duas iguais, quantos cromossomos cada célula filha terá? E se uma célula germinativa desse inseto passar por um processo de meiose, que é aquela que uma célula dá origem a 4, com metade dos cromossomos, dá metade dividir por 2, quantos cromossomos haverão? Só fazer as continhas aí. E a última, explique como os gametas estão relacionados com a transmissão dos caracteres hereditários, características hereditárias. O que espermatozoide e óvulo tem a ver com transmitir características de pai para filho. Certo, pessoal? Entendido? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Se tiver dúvida, não se esqueçam, me procurem, me perguntem. Assistam também os outros vídeos que eu mandei lá no grupo e leiam todo o material. Fico esperando as atividades. Até mais.